Hoje nós vamos começar a equação quadrática, ou equação de segundo grau, como está no plano de ensino de vocês. E nessa primeira parte, nessa aula, nós vamos apenas estudar como achar as raízes da equação. As raízes da equação são os valores que eu vou encontrar para x. Antigamente, quando nós tínhamos a equação do primeiro grau, a gente colocava, encontre o valor de x. Está correto. Nós poderíamos falar também, encontre a raiz da equação, quando ela é de primeiro grau. Quando ela é de segundo grau, eu não posso simplesmente falar, encontre a raiz da equação ou encontre o valor de x. Eu tenho que considerar que uma equação de grau 2, eu posso ter dois valores para x. E esses valores de x, posteriormente, vocês vão conseguir fazer alguma série de associações interessantes. Eu primeiro tenho que passar, então, as aulas, pelo menos as 3 primeiras aulas, para depois a gente começar a fazer alguma comparação interessante dos conteúdos passados. Na nossa segunda aula, nós vamos achar os vértices. E na terceira, nós vamos construir a parábola no plano cartesiano. Aqui uma pequena parte teórica. Eu quero que vocês leiam isso aqui, copiem no caderno. E tem umas aplicações aqui também para a fórmula de Bhaskara, como na engenharia, na física e na administração. Popularmente, essa fórmula ela é chamada de fórmula de Bhaskara. Ela é chamada desse jeito só aqui no Brasil. No resto do mundo, ela é chamada de fórmula quadrática. Por que é chamada de fórmula de Bhaskara? Eu não faço a menor ideia. Mas no resto do mundo inteiro, se tu for falar em qualquer outro lugar, aplica a fórmula de Bhaskara, a pessoa vai ficar sem saber o que dizer, porque ela não conhece como esse nome. No mundo inteiro, é fórmula quadrática. Se vocês querem chamar de Bhaskara, aí é um critério de vocês. Dentro dessa minha fórmula também, eu posso encontrar uma variação. Por exemplo, aqui, dentro desse radical, eu posso encontrar um delta. E esse delta nada mais é do que a representação de b ao quadrado menos 4 vezes ac. Posteriormente, esse delta a gente vai usar na equação para encontrar os vértices. Mas como eu disse, nessa aula nós vamos encontrar as raízes da equação. Ou seja, aonde a minha parábola encosta no eixo x. No meu primeiro exemplo, então, eu quero descobrir as raízes dessa minha equação. Uma equação de segundo grau, ela é um trinômio. Um trinômio, ela é representada dessa forma aqui. ax ao quadrado mais bx mais c. Eu vou usar os meus valores de a, b e c dentro da minha fórmula quadrática. Eu preciso, então, saber quais são os meus valores de a, quais são os meus valores de a, b e de c. Sabendo meus valores de a, b e c, eu posso aplicar a minha fórmula e eu posso encontrar tranquilamente as minhas raízes. É simples assim. Identificar na equação o a, b e o c, aplicar dentro da fórmula e se tu fizer correto, tu tem as raízes de x. Então aqui, o meu a dentro dessa equação aqui vai ser 1, o meu b vai ser menos 5 e o meu c vai ser 6. Aplicando esse valor que eu tenho aqui dentro da minha equação, eu vou substituir o b, o a e o c por esses valores que eu tenho aqui. Cuidem no seguinte, aqui é menos b e aqui eu tenho menos 5. Eu vou colocar então aqui, essa parte, menos 5. Faço depois a regra de sinais aqui, tá? E aqui eu tenho mais ou menos a raiz desses valores aqui dentro. Por que mais ou por que menos? Isso também nós já estudamos em potenciação. Qualquer dúvida, é só fazer uma revisão lá nas aulas passadas. Então, substituindo todos os meus valores de a, b e c, eu fico com essa minha equação aqui, exatamente da forma que está aqui. Aqui o menos 5 está dentro de um parêntese, tudo isso aqui está sendo elevado ao quadrado. Cuidem muito bem das propriedades, todos os conteúdos que a gente viu até agora nesse momento. Eu vou ficar então com 5, mais ou menos uma raiz de 25 menos 24 sobre 2.
5 mais ou menos a raiz de 1, 25 menos 24 é 1, a raiz quadrada de 1 é 1. Então eu fico com 5 mais ou menos 1 sobre 2. A partir desse momento, eu divido a minha equação em duas, porque eu tenho aqui um sinal de mais e um de menos. E eu tenho que saber o meu valor mínimo e o meu valor máximo, onde os meus pontos encontram o eixo x. Então, nessa primeira aqui, eu vou fazer o 5 mais 1, e nessa segunda eu vou fazer o 5 menos 1. Todas as duas sobre 2. Então, aqui eu tenho o meu x1 e o meu x2. x'1, x'2. Os meus valores de x que eu vou encontrar. As minhas raízes. Então, fazendo 5 mais 1, eu vou ficar com 6 sobre 2. E o 5 menos 1, eu vou ficar com 4 sobre 2. 6 dividido por 2 eu vou ficar com 3, e 4 dividido por 2 eu vou ficar com 2. Lá no início do ano, vocês estão lembrados que a gente fatorava essas equações de segundo grau, e eu disse que isso a gente ia usar agora quando a gente estudasse equações de segundo grau. Pois então, eu vou mostrar para vocês agora como a gente pode fazer isso. A gente não precisa fazer toda essa conta que eu fiz agora e não precisa usar aquela fórmula de Bhaskara ou a fórmula quadrática. Eu posso simplesmente pegar essa equação, fazer uma fatoração dela, e eu não vou explicar aqui como eu faço, porque a gente já viu isso lá no início do ano. Eu aconselho que vocês revejam as aulas, porque agora não é o momento de ter que ensinar tudo de novo. Além do mais, ficou tudo gravado, né? E vocês têm um caderno. Então, fazendo a fatoração aqui, nós vamos ficar com x menos 3 vezes x menos 2. O que acontece aqui de interessante é que quando eu fatorei esse valor aqui, eu descobri que para eu chegar nesse produto, nesse trinômio de grau 2, eu tive que fazer uma multiplicação com esses valores aqui. Eu cheguei à origem desse meu produto. A parte literal fica de um lado e a parte numérica fica de outra. Então esse meu x menos 3 aqui, ele tem que ser igual a zero, assim como esse meu x menos 2. Todos os dois têm que ser igual a zero. E esse meu x aqui tem que ficar de um lado, a parte literal tem que ficar de um lado e a parte numérica tem que ficar do outro. Parte literal ou parte algébrica, é a mesma coisa. Então, eu faço a compensação aqui, eu coloco mais 3 desse lado e mais 2 desse lado, e eu fico então com x igual a 3 e x igual a 2. Ou seja, as raízes que eu encontrei ali na minha equação aplicando a fórmula de Bhaskara, ou a fórmula quadrática. Certo? Tem duas vias para fazer isso. Tu pode fazer com a fórmula, ou tu pode fazer com a fatoração. Se tu quiser fazer pela fatoração, tu tem que entender muito bem o que tu está fazendo. Qual eu aconselho a vocês seguirem? Tanto faz. Vai depender do que vocês acharem mais fácil. Às vezes vocês vão olhar essa equação e vocês vão saber, simplesmente olhando para ela, quais as raízes dela. É claro que isso vai acontecer se vocês exercitarem bastante. Vou passar então para um segundo exemplo. Aqui descobrimos os dois valores de x, as minhas raízes. Vou guardar isso aqui e eu vou usar posteriormente para me construir o meu gráfico. Agora eu vou dar um outro exemplo de uma outra equação. Um x ao quadrado menos 3x menos 4. Eu vou descobrir quais são os meus valores de a, b e c e aplicar dentro da fórmula. O meu valor de a é 1, o b é menos 3 e o c é menos 4. Vou pegar então os meus valores de a, b e c e aplicar aqui dentro da minha fórmula. Aplicando dentro da minha fórmula, eu vou ficar com a seguinte situação. Cuido muito bem os sinais, faço as operações que eu tenho que fazer e eu vou ficar com x igual a 3 mais ou menos 5. Esse 9 mais 16 aqui dá 25. A raiz de 25 é 5. Então aqui eu tenho 3 mais ou menos 5 dividido por 2. Aqui, a partir desse momento, eu vou dividir isso aqui em duas partes. Essa
parte aqui eu vou fazer o 3 mais 5, e nessa aqui eu vou fazer o 3 menos 5. 8 dividido por 2 vai dar 4, e menos 2 dividido por 2 vai dar menos 1. Então aqui eu tenho as raízes da minha equação, que são menos 1 e 4. Posso fazer a fatoração também desses valores aqui. Vamos ver como fica. Eu tenho então esse meu valor de x ao quadrado menos 3x menos 4. Fatorando ele, eu vou ficar com o resultado que eu encontrei aplicando a fórmula. Vou deixar aqui a questão C e D para vocês tentarem. Depois da minha musiquinha nova de introdução das aulas, vamos então à nossa segunda parte de equações de segundo grau. A minha primeira parte era encontrar as raízes da equação, eu já ensinei para vocês como a gente faz. Nessa segunda parte nós vamos estudar os vértices, mas antes eu tenho duas questõezinhas para resolver. Eu ainda vou usar essa fórmula aqui e depois nós vamos trabalhar com o delta também, delta separado. Fechei então essas duas questões. Nesse meu polinômio aqui de grau 2, então eu vou colocar aqui os valores de a, b e c dentro dessa expressão aqui, desse formato. Esse formato aqui, eu posso dizer também que ele é do tipo y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Isso aqui, na terceira aula, eu acho, a gente vai conseguir concluir, visualizar essa equação de segundo grau dentro de um plano cartesiano. Com a terceira aula vocês vão conseguir fazer bastante associações. Nós vamos para a correção então aqui. Eu vou colocar então os meus valores de a, b e c, que vai ser 1, 11 e 30. Vou substituir o a, b e o c com os valores que eu tenho aqui dentro da minha fórmula. Vou ficar com esses valores aqui, 11 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 30. Faço as minhas operações que eu tenho que fazer. Eu vou ficar com, dentro do meu radical aqui, 121 menos 120. Eu vou ficar aqui com uma raiz quadrada de 1. E a minha raiz quadrada de 1 vai ser 1. Eu vou ficar então com o x igual a menos 11 mais ou menos 1 sobre 2. A partir daqui eu vou seguir por dois rumos diferentes, graças ao sinal que eu tenho aqui. Eu vou ficar com menos 11 mais 1 e menos 11 menos 1. Isso aqui é simples, né? Eu vou ficar com menos 5 e menos 6 com as minhas raízes. E se quiser fazer pela fatoração, há quem ache que é muito mais simples. Pelo menos nesse caso aqui, ele é bastante simples. Depois eu vou dar alguns exemplos para vocês mais adiante, em aulas de exercícios, em que vai ser um pouquinho mais difícil de encontrar. Mas a gente tem que aprender pelo básico, então eu acho legal que vocês saibam fazer também a fatoração nesse momento. No meu segundo exercício, eu vou pegar os meus valores de a, b e c, que vai ser 1, 11 e 24. Era igualzinho ao outro, até o meu b era igual aqui. A diferença é que o meu c, meu termo independente aqui, em vez de 30, era 24. Vou seguir pelo mesmo caminho, vou fazer a substituição dentro da fórmula. Eu vou ficar com meus valores aqui, faço as operações que eu tenho que fazer. Eu vou ficar com 121 menos 96. 121 menos 96, eu vou ficar com uma raiz quadrada de 25. Extraindo a minha raiz, eu vou ficar com 5. Então aqui eu tenho a minha equação de x igual a menos 1 mais ou menos 5 sobre 2. A partir daqui, a minha conta pegará dois caminhos diferentes. Eu vou fazer um x1 e um x2. Um deles vai ficar com sinal de mais e o outro vai ficar com sinal de menos. Menos 6 dividido por 2 e menos 16 dividido por 2, eu vou ficar com as minhas raízes de menos 3 e menos 8. Se eu quiser fazer por fatoração, é desse jeito que eu vou fazer. Então, a aula de hoje. Depois da correção, vértices da parábola. Esse ponto de retorno da parábola, mais conhecido como vértice da parábola,
pode ser calculado com base nas expressões matemáticas envolvendo os coeficientes da função do segundo grau dada pela lei de formação y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Função, eu posso chamar também de polinômio de grau 2. Bom, aqui a gente está vendo então nessa lei de formação, por que eu tenho um y aqui? Bom, nessa aula aqui eu posso já inserir mais informações para vocês. Os dois valores que vocês encontraram de raiz, se eu aplicar na equação, os dois valores, vamos pegar essa equação e aplicar um valor que eu encontrei, uma raiz. Ele vai dar zero. Se eu pegar o meu x2 para aplicar dentro dessa equação, ele também vai dar zero. E isso é interessante para saber se vocês fizeram certo ou se vocês fizeram errado. E tem que dar obrigatoriamente no zero. Se não der no zero, aí é outra história. Mas a princípio nós temos as nossas equações no modo ax ao quadrado mais bx mais c. E nós vamos encontrar dois valores para x. Eu aplicar cada um desses valores de x que eu encontrei dentro do meu polinômio de grau 2, ele vai dar zero. Ou seja, nós temos duas coordenadas. Eu tenho um valor que eu encontro de x e o meu valor de y vai ser zero. Nos dois valores que eu encontrei para x. Ou seja, esses dois pontos que vocês encontrarem, eles vão andar em cima do eixo x do plano cartesiano. Mas para mim ter uma parábola, eu tenho que ter os três pontos. E a parábola é a parte do gráfico onde ele faz o retorno, onde ele faz a voltinha. Não se pode construir um triângulo com três pontos, não é um triângulo que tem que ser desenhado. É preciso ser feita uma curva de tendência, que a gente vai ver na terceira aula. Então, para mim descobrir esses vértices da parábola, eu tenho duas fórmulas, que são essas aqui. Eu tenho uma que é para o meu vértice do x e uma que é para o meu vértice do y. Cada uma delas vai me dar um valor de coordenada do x e do y, aonde vai fazer a curva a minha parábola, certo? E eu vou usar essas duas fórmulas dentro da mesma equação para mim descobrir duas coordenadas, x e y. Por isso que tem que saber plano cartesiano. As raízes e o vértice são coordenadas do plano cartesiano, como eu falei ali anteriormente. Nós vamos encontrar um valor para x1 e nós vamos encontrar um valor para x2. Esses valores são coordenadas e o y sempre vai ser zero. Por que vai ser zero? Pois então, eu estava dizendo ali, se tu aplicar esse valor de x que tu encontrou dentro da equação, tu vai encontrar um zero. Então, para esse valor correspondente de x que tu encontrou, tu vai ter um correspondente para y. E esse valor correspondente para y sempre vai ser zero. Estou encontrando as raízes corretas, né? E esse mesmo valor para x2 aqui também. Ele vai ter que estar correto para te encontrar um valor que seja zero ali, aplicando dentro da equação. E o meu vértice, com essas duas fórmulas que eu dei para vocês, eu vou encontrar uma coordenada. E essa coordenada vai ser a última coisa que eu preciso para me montar a minha parábola. Nós temos então as raízes dessas minhas equações. A gente conseguiu fazer, a maioria dos alunos achou fácil, eu achei legal isso. Conseguiu se achar. Em algum momento tu precisa fazer sentido o aprendizado, né? Muito conteúdo a gente estuda, se prepara para a gente pegar um conteúdo depois que vai depender daquilo ali. Por exemplo, a fatoração. Então vamos para o nosso cálculo, usando essas duas fórmulas, e eu vou pegar a minha questão A para a gente iniciar. Eu vou pegar então o x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu já tenho dois pontos, duas coordenadas para esse meu x ao quadrado menos 5x mais 6. Agora eu tenho que encontrar o vértice dele. E depois, no finalzinho agora da aula, eu vou mostrar para vocês a parábola construída desse, como fica, para vocês entenderem
Por que é importante eu descobrir as raízes e o vértice? Então aqui nós temos as nossas fórmulas, eu vou simplesmente substituir o B e o A nessa equação aqui, e nessa daqui, para mim descobrir o vértice de y, eu vou substituir o delta por aquele delta que eu mostrei aí lá no início da aula, que é o b ao quadrado menos 4ac. E aqui é 4 vezes a. Fazendo então as substituições devidas, aqui nós temos o b, que é menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Aqui eu tenho meus valores de a e c, e aqui o meu valor de delta. Aqui o delta é o b ao quadrado menos 4ac. É pura substituição isso aqui. Menos com menos eu fico com mais. E aqui não esqueçam o seguinte, eu tenho um menos delta. O delta tem esse valor aqui, o valor que eu encontrar aqui, eu vou colocar aqui dentro. Menos 25 ao quadrado vai dar 25. Menos 4 vezes 1 vezes 6, eu vou ficar com menos 24. Então, aqui dentro desse parênteses, tudo resolvido, eu vou ficar com 1. Cuidado o sinal aqui de fora, que é menos delta na fórmula. E então eu fico com as minhas coordenadas prontas. Vocês conseguem ver onde estão as minhas coordenadas? Aqui o meu valor do vértice para x eu tenho 5 sobre 2, e o meu valor do vértice para y eu tenho menos 1/4. Então as minhas coordenadas do vértice é 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Aqui é o meu valor de x, aqui é o meu valor de y. Isso aqui é dentro do plano cartesiano. Então esse meu valor de vértice vai lá para as minhas respostas. E vamos agora calcular o vértice da questão B. A minha fórmula para o vértice de x é menos b sobre 2 vezes a. E o meu valor do vértice para y é menos delta sobre 4 vezes a. O meu delta, b ao quadrado menos 4ac. Beleza? Aqui está a minha equação. O meu b, eu vou fazer a substituição aqui, vai ficar menos 3, 2 vezes 1. E aqui, para o meu valor do menos delta, eu vou substituir o delta, que vai ficar menos 3 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 4. E aqui 4 vezes 1. Faço as seguintes operações que eu tenho que fazer. Aqui não tem conta para fazer quase, né? É menos com menos, aqui vai ficar um valor de mais 3 sobre 2. Aqui eu vou ficar com 9 mais 16. Menos 4 vezes menos 4 dá mais 16. 9 mais 16 eu vou ficar com 25. Olha o sinal ali, menos delta. O delta é só isso daqui. E eu também não tiro a raiz. O delta é só aquilo ali que eu estou mostrando. Então, aqui eu descubro o meu valor do vértice para minha questão B. O valor do vértice, as coordenadas do vértice, 3 sobre 2 para x e menos 25 sobre 4 para y. Isso aqui é uma coordenada. Vou colocar ali nas minhas respostas. A minha questão C e D, adivinhem, vocês que vão fazer. E aí na próxima aula eu faço a correção e já explico também a construção da parábola. Mas vocês querem ver como fica a construção da questão A, se a gente fizer no plano cartesiano? Só para não deixar muito curioso por enquanto. Vamos abrir então o plano cartesiano aqui. Então, aberto aqui o meu plano cartesiano, eu tenho então o meu x ao quadrado menos 5x mais 6. Eu vou colocar direto aqui, tá? Eu vou colocar os pontos por enquanto. Os valores das raízes que eu encontrei é 2 e 3, ou seja, a minha coordenada é 2 e 0. 2 para x, 0 para y. Aqui vai ficar o meu valor de uma coordenada. Não vou dar muito zoom, porque senão vai aparecer aqueles valores ali. O meu x2 é 3. A coordenada dessa parte é 3
e 0. Agora eu tenho o meu vértice. O meu vértice é 5 sobre 2 e menos 1 sobre 4. O meu valor de x é 5 sobre 2 e o meu valor do y é menos 1 sobre 4. É uns valores quebrados. Para vocês acharem aproximadamente, é interessante que vocês façam a divisão para ter um valor aproximado. Eu vou colocar agora aqui então a equação e vai formar então a nossa parábola, para vocês verem mais ou menos como é que vai ser. Já coloquei o y ao quadrado, agora eu vou colocar o menos 5x. E agora, para completar, mais 6. E aí a gente chega na nossa parábola, nossa incrível parábola. Os vértices estão aqui. Vou colocar um ponto aqui, posso colocar. E aqui nós temos então os valores de 2,5 e menos 0,25, que é os valores ali quando tu pega e divide, né? Tu tem o 5 sobre 2, que é o x, tu dividindo 5 sobre 2, tu vai ficar com 2,5. E nós temos o valor de y, que é menos 1/4, ou seja, menos 0,25. E aqui a gente forma a parábola. Legal, né? Nós temos muita coisa para ver dentro da construção do gráfico. Vamos então para a nossa terceira parte, que é construir a parábola. Mas antes eu deixei dois exercícios para vocês, que eu vou corrigir agora. Lembrando da nossa fórmula quadrática, nossa fórmula de Bhaskara, e muito importante também, o nosso delta. Então nós já descobrimos as raízes de duas questões, de A e B, e o vértice também. Agora nós vamos pegar a questão C e D e descobrir o vértice delas. Para isso nós vamos usar mais duas fórmulas, que são as fórmulas do vértice, para as coordenadas de x e y. Então eu vou pegar a questão C, que é x² mais 11 mais 30. Ela difere um pouquinho da questão D, apenas um termo independente. Vamos pegar as nossas duas fórmulas aqui, vamos substituir o B e o A nessa equação aqui. O A é 1, o B ele é 11 e o C ele é 30. Fazendo então as substituições dos nossos valores, eu lembro que o delta é o que tem dentro da raiz, é o b² menos 4ac. Não tem que tirar a raiz, é o valor que tu tem ali dentro, tá? Sem tirar a raiz. É exatamente o que tem aqui. Então, fazendo as seguintes substituições, aqui 11 elevado ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 30. Sinalzinho de menos ali, não vamos esquecer. E aqui então eu fico com 121 menos 120. Aqui eu vou ficar com menos 1/4 e aqui com menos 11 sobre 2. Então aqui o nosso vértice da questão C, menos 11 sobre 2, o meu valor para x, menos 1/4, o meu valor para y, a minha coordenada. Jogo lá para as minhas respostas e vamos para a seguinte. Questão D. A questão D, como eu disse, o que difere nela aqui é o termo independente, que é o 24 em vez do 30. Então nessa primeira questão aqui vai ficar a mesma coisa. Aqui 121 menos 96 eu vou ficar com 25, lembrando que eu não vou tirar a raiz aqui. É necessário que se diga que o meu delta é o valor que eu tenho dentro daquele meu radical, sem tirar a raiz. b² menos 4ac. Então aqui nós temos as nossas coordenadas para x e para y. E eu tenho então o meu vértice da questão D. Menos 11 sobre 2 para x, menos 25 sobre 4 para y. Jogo lá para minhas respostas, então eu tenho agora tudo que eu preciso para montar a minha parábola.
das 4 questões que a gente trabalhou das 3 primeiras aulas. Esses meus valores aqui, essas minhas raízes, como eu disse, elas são coordenadas. Vou transformar elas em pontos do plano cartesiano. Aqui o x1 e o x2 são 2 coordenadas. Esse aqui é 2 e 0, esse aqui é 3 e 0. Na aula anterior eu expliquei por que é o 0, né? Dei exemplos, transformei em pontos, coordenadas, e eu tenho 3 pontos para cada equação. 1, 2 e 3. Esse aqui é o vértice, certo? As raízes que eu descobri se transformaram em pontos do plano cartesiano. Então agora eu vou abrir o GeoGebra e vamos montar a parábola dessas 3 equações. Eu digo 3 porque a questão A a gente fez na aula passada, então eu vou fazer a B, a C e a D. Então a questão B, x² menos 3x menos 4 é uma parábola. Então eu vou pegar as minhas coordenadas, olhem no caderno para acompanhar comigo, 4 e 0, menos 1 e 0. O meu vértice é 3 sobre 2 para x, e o meu valor para y, menos 25 sobre 4. Lá está o meu ponto. Agora aqui eu vou digitar a minha equação e ela tem que passar em cima desses 3 pontos. x² menos 3x menos 4. Aí está a minha parábola da questão B. Nós descobrimos os 3 pontos e eu digitei ali a equação e ela ficou em cima desses meus 3 pontos. Isso aqui não dá para a gente colocar como um triângulo, não faça um reto. Isso aqui tem uma curva de tendência, certo? Ela vai alterando conforme alternando os valores de x. E ela sobe. Vamos então agora para a questão C. As minhas coordenadas eram menos 5 e 0. E menos 6 e 0. Ficou bem aqui desse lado. Vou digitar aqui as coordenadas do vértice, que é menos 11 sobre 2. E menos 1/4. Vou digitar aqui a minha equação, x² mais 11 x mais 30. Assim fica então a minha parábola da questão C. Vamos agora para a nossa última questão. Os meus pontos eram menos 3 e menos 8. As minhas coordenadas eram menos 11 sobre 2 para x, menos 25 sobre 4. Digitar a minha equação aqui para a gente ver exatamente aonde vai passar, se está certo. Mais 11x mais 24. E feito. Aqui está então as minhas 3 parábolas. A questão A eu fiz na aula passada. Construir a parábola das equações polinomiais abaixo. A questão A, B e C. Vamos então para as respostas e a construção dessas parábolas. Aqui já está toda ela desenvolvida. Aqui eu tenho meus valores de A, B e C. Faço a substituição na fórmula. E eu tenho os meus valores de x1 e x2, menos 1 e menos 7. Transformando isso aqui em coordenadas, eu vou ficar com menos 1 e 0 e menos 7 e 0, minhas raízes. E o meu vértice vai ficar
menos 4 e menos 9, aplicando a fórmula. Será que eu tenho como trocar a cor disso aqui? Acho que azul é melhor. Então aqui a gente vai construir a parábola depois. Meu próximo exercício, aqui o meu A é 1, o meu B é 0 e o meu C é menos 1. Preciso aplicar a fórmula de Bhaskara aqui, fórmula quadrática. Posso aplicar, mas dá para ver que é muito mais simples de resolver desse jeito, né? Quando eu disse que a gente começaria a fazer algumas associações ao conteúdo, vocês vão ter que fazer isso. Vocês vão enxergar alguns conteúdos que a gente já viu através dos exercícios que a gente começa a ver. Por exemplo, aqui nessa equação não preciso aplicar a fórmula de Bhaskara. Vocês estão lembrados que eu falei quando a gente tinha essa situação aqui e uma raiz quadrada, para mim chegar nesse valor da raiz podia ser um número tanto positivo quanto negativo. Então nessa situação aqui, o meu x é mais ou menos 1, depois de decorrida toda essa situação aqui. Então o meu x1 é um negativo e o meu x2 é um positivo. Então eu tenho minhas coordenadas menos 1 e 0 e 1 e 0. Fácil de resolver, nem tudo precisa aplicar a fórmula. Dá para fazer por fatoração, dá para aplicar a fórmula, ou dá para fazer direto aqui, desse jeito aqui, nessas condições que a gente está vendo aqui. Aplicando a fórmula dos vértices, a gente fica com 0 e menos 1. Meu próximo exercício, o meu A é 1, o meu B é 8, o meu C é 12. Faço substituição dentro da fórmula. Os valores que eu vou encontrar é menos 2 e menos 6. Se tornam coordenadas, menos 2 e 0, menos 6 e 0. E o meu vértice fica menos 4 e menos 4. Então vamos fazer a construção no plano cartesiano. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Então a minha primeira equação, eu tenho menos 1 e 0, menos 7 e 0. O meu vértice é menos 4 e menos 9. Menos 4 e menos 9. Então é x ao quadrado mais 8x mais 7. Passou em cima dos meus 3 pontos e eu faço a minha curva de tendência, minha linha de tendência. Vamos apagar aqui e fazer a próxima. Sem muito corte hoje, sem muita produção e mais informação. Meu x ao quadrado menos 1, eu tenho mais ou menos 1, menos 1 e 0 e mais 1 e 0, e meus vértices é 0 e menos 1. 0 para x, não anda para nenhum lado, e menos 1 para y. Então, colocando aqui x ao quadrado menos 1, tem que passar ali em cima, exatamente, desses 3 pontos. Feito. E a minha última. Na verdade, esse conteúdo aqui não é difícil. Ele é bem simples. Você vai trabalhar em cima das fórmulas e aplicar, sabendo identificar os valores de A, B e C, o delta. Então, nós temos as duas coordenadas menos 2 e 0 e menos 6 e 0. A minha coordenada do vértice é menos 4 e menos 4. E agora eu vou digitar a minha equação, que tem que passar nesses 3 pontos. X ao quadrado
mais 8x mais 12. Correto. GeoGebra ajuda muito a gente, né? Dá pra ver se está certo ou se está errado. Essa é uma coisa boa da pandemia. A gente pode explorar esses aplicativos e, bem orientado, sabendo usar, a gente pode ter a resposta em casa ali sem o auxílio imediato do professor. Vocês mesmos podem ver, passou em cima dos 3 pontos, está correto. Se fez tudo direitinho aqui, a parábola tem que passar em cima dos 3 pontos. E o GeoGebra ele mostra isso. Vou deixar então mais uns exercícios para vocês fazerem. Descubram as raízes, o vértice e construam a parábola desses exercícios que eu coloquei aqui. O que tem de diferente aqui é que no B, em todos eles, é zero. Então, ela não é uma equação de segundo grau completa. Vamos então para as respostas. A minha A, eu fico com o meu x1 e o meu x2 com mais ou menos 7. Aqui eu desenvolvi toda a fórmula aplicando os valores para vocês verem quando B é zero, como a gente desenvolve essa equação. E aqui nós temos as raízes, que eu tirei daqui, né? E o meu vértice, que eu tirei daqui as coordenadas. Depois a gente monta lá no plano cartesiano. Próxima questão, questão B. Eu tenho a minha equação, ela tem que ser igual a zero, então aqui nós temos o 21 desse lado. Eu posso trocar isso aqui, ficar com 7x ao quadrado na esquerda, que é o que a gente está acostumado, né? Quando a gente vê desse jeito aqui, a gente acha que está errado. Então vamos organizar isso, desde que não fuja da regra da matemática. Então aqui eu posso simplificar toda a equação por 7, que é o que eu fiz aqui. E aqui eu vou aplicar uma raiz dos dois lados para mim poder eliminar essa potência que eu tenho aqui. Eliminei a potência aqui. Aqui eu vou ficar com um número irracional como as minhas raízes. Eu vou ficar com menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Isso aqui não é um número complexo. Seria se tivesse o sinal aqui dentro, ele está fora. Então, eu tenho o meu x1 e o meu x2 como mais ou menos raiz de 3. Faria a minha conta aqui dos vértices e eu vou encontrar 0 para x, 21 negativo para y. Aqui eu tenho as minhas raízes que eu encontrei, aonde os meus dois pontos encostam no eixo x. Como que eu vou descobrir o valor exato ali de x na hora de construir o gráfico? Bom, vocês vão fazendo no caderno, então faz mais ou menos ali 1,7 alguma coisa, faz na calculadora e coloca aproximado. O importante é saber montar, saber identificar como se faz, para não criar nada absurdo. Sabendo fazer mais ou menos no caderno, claro que no caderno não fica tão bom. Se fizer no GeoGebra é melhor, mas eu quero que vocês façam um pouquinho mais à mão dessa vez. Questão C. Eu tenho aqui um 2x ao quadrado menos 50 igual a zero. Isso aqui eu vou executar de uma maneira simples. Poderia fazer com a fórmula de Bhaskara? Poderia, mas eu botei todos os exercícios dessa aula diferentes. Então, vou trabalhar de uma forma diferente, situações que eu posso encontrar. Estou desenvolvendo toda essa minha conta aqui. Eu vou ficar com o x1 e o x2 como mais ou menos 5. Minhas raízes. O meu vértice é 0 e menos 50. Na hora de fazer no plano cartesiano isso aqui, poderia ter feito aproximado. Não precisava fazer uma coisa muito grande, uma folha inteira. Dá para fazer simbolicamente ali no caderno. A minha questão D,
eu tenho 7x ao quadrado menos 7. Faço a mesma coisa aqui, exatamente igual, vou ficar com x igual a mais ou menos 1. x1 é igual a menos 1, x2 igual a 1 positivo. As minhas raízes, então, aqui, a partir da minha continha básica, e o meu vértice 0 e menos 7, dessa equação aqui. A minha questão E, ela é diferente. Por que que ela é diferente? Vocês devem ter encontrado uma situação que a gente viu numa aula passada, sobre números complexos. Aí eu venho reforçar a parte que eu disse que a gente tem que fazer uma comparação, uma associação com os conteúdos que a gente já viu. Então, fazendo aqui a conta, pura e simplesmente, esse meu 20 aqui eu vou fazer uma compensação, e aqui eu vou fazer uma simplificação de toda a equação por 5. Eu vou ficar com uma raiz negativa de menos 4. Raiz negativa de menos 4, ela existe, a gente sabe que existe, que tem isso aqui. E eu vou ficar com x igual a mais ou menos 2i. Eu resolvi fazer aqui desse lado todo o desenvolvimento, para vocês verem que se eu fizesse pela fórmula também, eu também iria encontrar o mais ou menos 2i. Bom, ela não possui raízes reais. O que isso significa na prática? Bom, eu acho mais fácil eu mostrar no plano cartesiano essa questão aqui do que eu falar. Então, o vértice dela vai ficar 0 e 20. E as raízes, eu vou mostrar para vocês como é complicado identificá-las. Eu vou mostrar essa questão aqui direto no plano cartesiano e vou mostrar para vocês como é difícil identificar as raízes dela. Eu vou começar pelo vértice. Ah, professor, o senhor sempre começa pelas raízes. Pois então, eu vou começar nessa aqui pelo vértice. As raízes dela seria mais 2i e menos 2i. Como eu vou escrever isso? Eu vou digitar direto a equação aqui para vocês entenderem. Quando eu tenho um número complexo, acontece a seguinte situação. 5x ao quadrado mais 20. Quando eu tenho um número complexo, ela não encosta aqui nos eixos, diferentemente de todas as outras que a gente encontra. Mesmo que seja um número irracional, a gente encontra elas encostando em algum determinado momento no eixo x. Por isso as minhas coordenadas são a raiz, vírgula, o meu valor de y, sempre 0. Nesse caso aqui, um número complexo, ele não vai encostar aqui no meu eixo x. Então eu coloco 2i, porque onde é que está a raiz disso aqui? É uma parábola? É uma parábola. Mas as minhas raízes dessa parábola são imaginárias. Por quê? Porque elas não encostam no eixo x. Vamos então para a questão A. Quis mostrar essa daqui primeiro para vocês. Minha questão A era x ao quadrado menos 49. As minhas raízes aqui, menos 7 e mais 7. Menos 7, mais 7. E o meu vértice é 0 para x e menos 49 para y. Isso aqui vai bem longe. O meu vértice. Vou tirar o zoom agora. E eu construo a minha parábola. X ao quadrado menos 49.
Ó, aqui encostou no meu eixo X, passou pelo meu vértice, e digitando a equação deu exatamente em cima dos meus 3 pontos. Meus resultados então estão corretos. Aqui as raízes é menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Eu posso colocar aqui dentro de um parênteses raiz de 3 e 0. Dou um Enter. A minha próxima é menos raiz de 3 e 0. E o pontinho já aparece ali, né? Dou um Enter para poder abrir a próxima opção e o meu vértice é 0 e menos 21. Vou agora digitar a minha equação. Vamos colocar ali a equação, então, 7x ao quadrado menos 21. Ah, mas na equação que o senhor deu está 21 igual a 7x ao quadrado. Estou fazendo uma manipulação aqui, ela deve aparecer de uma forma correta, dessa forma aqui. É claro que na equação foi colocado diferente para vocês pensarem. Passou nos 3 pontinhos aqui, faço a minha curva, e era essa a questão B. Vamos fazer agora a questão C. 2x ao quadrado menos 50. As minhas raízes aqui é mais 5 e menos 5. Menos 5 e mais 5. E o meu vértice é 0 e 50. Esse aqui é outro que vai lá para baixo. O meu vértice. Mas não tem problema. Certo, agora eu vou digitar aqui a equação, que é 2x ao quadrado menos 50. Passou em cima dos 3 pontos. Vamos agora para a questão D, que eu acredito que seja a última, já que a gente começou fazendo pela última questão. As minhas raízes aqui é menos 1 e 1. Menos 1 e 1. E o meu vértice é 0 e menos 7. Vamos então colocar aqui 7x ao quadrado menos 7. Bem certinho, né? Então, pessoal, era isso. A correção. Vou deixar mais alguns exercícios para vocês. Eu vou iniciar falando sobre a concavidade, que eu tinha mencionado nas primeiras aulas. Na verdade é muito simples, tá, pessoal? Nós vamos nos preocupar com o A aqui da questão. Se ele for positivo, a concavidade fica para cima. A concavidade é essa parte da parábola, é esse espaço que eu tenho aqui. Se ele for negativo, ela fica para baixo. O meu A, quando ele é zero, eu não tenho uma parábola. E para valores de menos A e mais A, quando o A é menor que zero e o A é maior que zero. Nós temos então a definição aqui. Ao passado eu tinha deixado esses exercícios aqui. Esses 3 primeiros estão prontos para usar.
Esse daqui, esse e esse, nós temos que fazer uma pequena manipulação para poder chegar nos resultados que eu preciso, na forma do ax ao quadrado mais bx mais c. Depois de eu descobrir e desenrolar aquela parte ali, eu vou então fazer os meus cálculos para descobrir as raízes e os vértices. E nós vamos construir no plano cartesiano. Tem alguns detalhezinhos aqui que a gente vai ver enquanto eu faço eles. Deixa eu abrir aqui o GeoGebra. Minha questão A, eu tinha ali as minhas raízes, 13, 0, 15 e 0. Posso digitar aqui direto, 3 e 0, 15 e 0. O meu vértice, 9 e menos 36. 9 e menos 36. Coloquei 3 aqui. Às vezes vocês podem cometer alguns errinhos e pensar onde é que foi que eu errei. Às vezes é na digitação aqui, como eu fiz aqui. Bom, vi aqui os meus 3 pontos, vou digitar a minha equação, x ao quadrado, menos 18x, mais 45. Passou em cima dos 3 pontos, beleza, vamos para a próxima. A minha próxima, as minhas raízes é menos 6, e 0, e 5 e 0. Na verdade, menos 6 e 0 é as coordenadas, né? As raízes é menos 6 e 5 positivo. Vamos colocar aqui, menos 6, 0, 5 e 0. Os meus vértices é menos 1 meio. E 121 sobre 4. Vou digitar aqui agora a minha equação. Menos x ao quadrado menos x mais 30. Notem aqui que a concavidade ela mudou. Como meu valor de A é negativo, a concavidade ficou virada para baixo. Certo? Próxima. A minha questão C, ela é estranha, ela é diferente. Porque aqui nós temos os vértices, nós temos as raízes e o vértice em cima da mesma coordenada. Vou colocar aqui direto a equação x ao quadrado para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Menos 6x mais 9. Significa que as raízes e o vértice estão dentro do mesmo ponto. Ela possui raízes reais? Sim, as raízes dela não são imaginárias. Por quê? Porque as minhas raízes encostam no eixo x, apesar das duas estarem no mesmo ponto. O vértice também, ele está no mesmo ponto que as raízes, mas o que determina se a concavidade da parábola está para cima ou para baixo é o meu valor do A. Aqui ele é positivo, então minha concavidade fica para cima. Se eu for colocar outro ponto qualquer aqui,
Bom, vocês estão lembrados lá que a gente pega um determinado valor para x, aplica na fórmula e a gente descobre onde é que está o ponto em cima daquela equação ali. Então, qualquer ponto que eu for colocar aqui, ela nunca vai pegar um número que esteja nessa parte de baixo aqui. Sempre vai andar em cima dessas linhas aqui. Essa foi a questão C. A questão D, as minhas raízes é menos 2 e menos 4. As minhas coordenadas ficam, então, menos 2 e 0, menos 4 e 0. Menos 2 e 0, menos 4 e 0. O meu vértice é menos 3 e menos 1. Menos 3 e menos 1. Aqui está bem fácil de fazer essa daqui no caderno, né? X ao quadrado mais 6x mais 8. Fechou? A minha próxima questão, questão E. As minhas raízes são 4 e 6. As minhas raízes são 4 e 6 e o meu vértice é 5 e 1. Vou colocar aqui a equação x ao quadrado menos 10x mais 24. Certinho? Vamos então agora para a nossa última questão, que ela é igual à questão C. Os três pontos estão no mesmo lugar. Então vou digitar aqui direto a equação, 4x ao quadrado menos 16x mais 16. O que acontece aqui também é a mesma coisa. Os meus pontos estão em cima do mesmo lugar. 2 e 0. As minhas raízes é 2 e 2. E o meu vértice é 2 e 0. Então, as minhas raízes transformadas em coordenadas é 2 e 0, 2 e 0, mesmo ponto. E o meu vértice é 2 e 0. Por que ela está virada para cima com cavidade? Por causa do meu valor de A. Então, era isso. As questões que eu tinha deixado, né? Corrigido. Antes de eu encerrar a aula de hoje, eu queria mostrar para vocês uma coisa bem interessante. A gente começa a fazer algumas associações ao conteúdo. Por exemplo, eu tenho aqui essas minhas duas questões aqui. Está aparecendo? Deixa eu trocar a cor. Essas minhas duas questões aqui. Alguém está lembrado de uma aula que eu dei lá no início do ano? Nós passamos praticamente o ano inteiro para mim fazer essa ligação desse meu valor aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um x mais 3 ao quadrado e aqui um x menos 5 ao quadrado. Esse valor aqui, vocês estão lembrados o que ele pode ser? Olha só. Deixa eu mostrar para vocês ali na aula que eu estou fazendo a referência. Então a gente está aqui no meu canal, que tem as nossas aulas que eu posto. E de vez em quando eu posto alguma coisa de jogo ali também, porque tem que ter uma regularidade aqui no YouTube para não perder algumas funções. Aqui, nessa aula 5 de produtos notáveis. Produtos Steven, e eu fiz uma compensação. Vocês lembram que eu falei isso aqui sobre a compensação? Eu fiz a fatoração dessa equação e ainda assim não fechava. E aí eu coloquei uma compensação. É praticamente o que a gente fez aqui nessa aula. Isso aqui é uma compensação. Eu fiz aqui esses dois valores que estão aqui dentro ao quadrado e eu ainda adicionei uma compensação.
Aí elas ficaram essa equação aqui. Notem que a compensação fez toda a diferença para as raízes e os vértices não ficarem com números quebrados. Legal, né? Até a próxima aula.